Ah, então você quer saber sobre o Arquivo Municipal de Umburanas? Tá bom. Pode sentar. Vou contar. Mas aviso, não tem ação. Não tem vilão. Nem herói. Só tem papel, carimbo, e um cheiro que nunca sai do nariz. Eu trabalhei lá. 32 anos, 7 meses e 14 dias. Acho que foi isso. Não anotei o último dia. Só lembro que foi numa terça. Ou quarta. Chovia. Ou talvez não. Em Umburanas, chove muito no começo do ano. Mas no fim, o céu fica limpo. Então provavelmente não choveu. O prédio era antigo. Do tempo da administração provincial. Tijolo vermelho, telhado de zinco, porta de madeira com a dobradiça esquerda meio solta. Fazia um barulho quando abria. Um rangido. Tipo creie, taque. O taque era o batente. Era assim todo dia. Mesmo nos domingos que eu ia buscar um documento esquecido. O arquivo ficava no segundo andar. Subia por uma escada estreita. Com 17 degraus. Não 16. Nem 18. 17, eu contei. Muitas vezes. Principalmente nos dias que eu não queria descer. Era um salão grande. Uns 8 metros por 6. Com 12 armários de aço cinza. Cada um com 4 gavetas. Cada gaveta com 35 pastas suspensas. Cada pasta com, em média, 42 documentos. Alguns com menos. Alguns com mais. Um tinha 87. Era o processo de regularização da Feira Livre de 1983. Nunca foi concluído. Meu posto era na mesa 3, perto da janela que não abria. Tinha uma cadeira de couro sintético, com o estofado rasgado no canto direito. De tanto eu me encostar. E um abajur de metal, com lâmpada de 40 watts. Amarela. Fria. Não iluminava direito. Mas era o que tinha. Eu era arquivista nível 3, setor de documentos históricos, baixa relevância. Não era um cargo glamouroso. Mas era meu. E eu gostava. Porque era organizado. Tinha regras. E ninguém me perturbava. Agora, se você quer, posso começar do começo. Ou posso pular para o carimbo. Ou para o papel carbono. Ou para o cheiro. O cheiro é importante. Mas vamos na ordem. Porque ordem é importante. Principalmente em arquivo. Todo dia começava igual. 6h45, eu chegava. Parava no portão. Ajustava a alça da pasta. Olhava para o prédio. Respirava fundo. Entrava. 7h, acendia a luz. O interruptor ficava perto da escada. Tinha que puxar um pouco para a direita. Se empurrasse reto, não ligava. Era assim desde 1997. Nunca consertaram. 7h02, ligava o ventilador. Só no verão. No inverno, o vento entrava pelas frestas. E fazia barulho. Como se alguém estivesse respirando. 7h05, abria a janela que não abria. Só empurrava um pouco. O suficiente para ventilar. E deixar entrar um raio de sol no inverno. No verão, colocava um papelão para bloquear. 7h07, ia até o armário 5, gaveta 2, pasta 18, formulários de solicitação de isenção, 1991 a 1993. Tirava o primeiro documento. Dava uma batida na mesa. Para tirar poeira. Depois colocava no carimbo de recebido. O carimbo era vermelho. Tinta 604A, fabricada pela empresa Estampar Limitada, de Campinas. Tinha que ser essa. Por decreto municipal dezembro de 1989. Qualquer outra tinta era considerada inválida. E um processo podia ser anulado. Eu batia o carimbo.
Sempre no canto superior direito. Não no esquerdo. Não no meio. Superior direito. Com pressão média. Nem fraco. Nem forte. Se não borrava. Depois anotava no livro de registro 7B, com caneta esferográfica azul, ponta fina. Não preta. Não vermelha. Azul. Porque preta era para anotações definitivas. Vermelha, para alertas. Azul, para rotina. E assim seguia. Documento por documento. Carimbo por carimbo. Anotação por anotação. Era chato. Muito chato. Mas era o trabalho. Antes dos formulários digitais, usávamos papel carbono. Muito. Principalmente nos anos 80 e 90. Eu ainda tenho alguns rolos no armário 2, gaveta 3, caixa de papel reciclado. Era um papel fino. Preto de um lado. Cinza do outro. Vinco no meio. Vinha em rolos de 30 metros. Cada rolo durava uns 4 meses. Dependia do volume de solicitações. O processo era o seguinte. Primeiro, colocava o formulário na mesa. Depois, o papel carbono. Lado preto para baixo, nunca para cima. Se virasse do avesso, a cópia saía fraca. E tinha que refazer. Depois, colocava a segunda via. Alinhava bem. Sem deslizar. Se deslizasse, a escrita saía torta. E o cidadão reclamava. Depois escrevia. Com caneta de ponta dura. Não com lápis. Não com esferográfica macia. Só com caneta que marcasse bem. E o som? O som era único. Um scree leve. Como se alguém estivesse riscando com unha. E o cheiro? Ah, o cheiro do papel carbono. Cheirava a tinta velha. A borracha queimada. A infância de quem já usou caderno carbono na escola. Uma vez, um cidadão derramou café em cima de um formulário com carbono. Borrou tudo. A cópia saiu manchada. Tivemos que refazer 17 vias. Porque era processo de aposentadoria. E tinha anexos. Muitos anexos. Outra vez, um estagiário usou o lado cinza. A cópia não apareceu. O cidadão voltou 3 vezes. Até descobrirmos o erro. Depois que pararam de usar, guardamos os rolos. Não podíamos jogar fora. Era documento oficial. Até hoje estão lá. No armário. Com etiqueta, papel carbono, lote 1987A. Ninguém mais abre. Mas está lá. O cheiro do arquivo era único. Não era ruim. Mas também não era bom. Era presente. Principalmente no inverno. Quando a umidade subia. E a ventilação não funcionava direito. O zinco do telhado empenava. E a água ficava parada. Entrava por uma fresta. Pingava no chão. Perto do armário 8. E o mofo. Começava devagar. Num canto da pasta. Mancha esverdeada. Pequena. Como um bolor de pão. Mas não era pão. Era papel. Tinha que ser removido. Com pano seco. Não úmido. Umidade piorava. E com escova de cerdas macias. Tipo escova de roupa. Não de dente. Escova de dente era pequena demais. Uma vez, o mofo tomou uma pasta inteira. Era o processo de limpeza de bueiros em 1979. Tivemos que transferir os documentos para novas pastas. Um por um. Levou 3 dias. No fim, 4 documentos estavam ilegíveis. Um dizia algo sobre vazamento na Rua das Acácias. Só isso. O resto, mancha. O cheiro ficava no ar. Mesmo depois da limpeza, entrava no nariz. Na roupa. Nos cabelos. Minha esposa dizia que eu chegava em casa cheirando a porão.
Eu dizia que era o trabalho. Ela dizia que eu devia mudar de emprego. Mas eu gostava. E tem o cheiro misturado. Mofo mais papel velho mais tinta de carimbo mais poeira mais um fundo de café que alguém derramou em 1995. Era um cheiro, de tempo parado. De papel que ninguém lê. De regras que ninguém questiona. E ainda tem gente que sente esse cheiro. Quando passa perto do prédio. Mesmo depois que fecharam o arquivo. Dizem que, à noite, o vento traz o cheiro. Como se o prédio estivesse respirando. Lentamente. Com dificuldade. Tem um homem. Não sei o nome. Nunca perguntei. Só sei que aparecia todo mês. Sempre no dia 14. Ou 15. Dependia do feriado. Ele vinha para entregar um formulário. Mas nunca entregava. Chegava. Sentava na cadeira de espera. Tirava o chapéu. Colocava o envelope na mesa. Olhava para o chão. Depois para o relógio. Depois para a porta. E ia embora. Sem falar com ninguém. Sem deixar o envelope. Sem assinar o protocolo. Isso durou 12 anos. De 1998 a 2010. Todo mês. Mesmo nos meses que chovia forte. Mesmo nos que a prefeitura estava fechada por greve. Ele aparecia. Sentava. Olhava. E ia embora. Eu perguntei uma vez. O senhor vai entregar o formulário hoje? Ele olhou para mim. Demorou uns 7 segundos. Depois disse. Hoje não. E saiu. No dia seguinte, voltou. Mesma cadeira. Mesmo envelope. Mesmo olhar. E foi embora de novo. O envelope era marrom. Tamanho ofício. Com um carimbo antigo, Secretaria de Obras, Setor de Regularização. Já estava fora de uso desde 1995. Mas ele usava. Tinha um rabo de porco colado no canto superior direito. Não sei por quê. Talvez fosse um símbolo. Talvez fosse acidente. Uma vez, ele deixou o envelope cair. Eu peguei. Abri um pouco. Dentro tinha um único papel. Com uma lista de números. Tipo. 234. 189. 502. 17. Sem título. Sem cabeçalho. Sem explicação. Perguntei no mês seguinte. O senhor esqueceu o envelope. Ele olhou. Disse. Eu sei. E foi embora. Em 2010, ele parou de vir. Sumiu. Ninguém mais viu. Ou se viu, não contou. O último envelope ficou na cadeira. Eu peguei. Arquivei. Na pasta, documentos não entregues, casos especiais. Seção 3. Subgrupo B. Código, UMB-NE 774. Ainda está lá. Se alguém um dia for procurar, vai encontrar. Com o rabo de porco. E a lista de números. E o cheiro de mofo. E se perguntar o que significa, não tem resposta. Só tem o registro. E a data. E o fato de que ele veio. Todo mês. Por 12 anos. Sem entregar nada. Mas veio. E isso conta. No arquivo. As pastas do arquivo tinham cores. Não era aleatório. Tinha sistema. Aprovado pelo Decreto 8-B de 1973. Revisado em 1981. Atualizado parcialmente em 1994. Mas nunca totalmente. O sistema era o seguinte. Amarela, processos ativos, em andamento. Verde, concluídos, com recurso pendente. Vermelha, arquivados com restrição de acesso. Azul,
transferidos para outro setor. Marrom, históricos, baixa relevância. Cinza, em revisão ou correção. Laranja, temporários, por 12 meses. Roxo, processos de aposentadoria, só de 1985 a 1992. Preto, processos anulados ou cancelados. Branco, novos, sem classificação. Tinha tabela. Em papel sulfite. A4. Com letras de máquina de escrever. Furada e pendurada com clipe no quadro de avisos. Atualizada à mão. Com caneta vermelha. Quando mudava algo, eu era responsável por classificar as cores. Todo dia, recebia entre 8 e 14 pastas novas. Tinha que verificar o conteúdo. Aplicar o sistema. Colocar a cor certa. Rotular. Registrar. Uma vez, um estagiário usou pasta laranja para um processo de aposentadoria. Era 1995. A cor roxa já não era usada. Mas ele achou que fazia sentido. O processo foi rejeitado. Tiveram que refazer tudo. Porque a cor estava errada. Mesmo o conteúdo estando certo. Outra vez, uma pasta verde foi colocada no armário de pastas vermelhas. Por engano. Ficou lá por 3 anos. Até que um auditor encontrou. Gerou um relatório de 9 páginas. Com anexos. E uma advertência para o setor. E tenha. Pasta cinza esverdeada. Não estava no sistema. Apareceu em 2001. Tinha um processo sobre a instalação de postes na Rua das Mangueiras. Mas a cor não era oficial. Ficou em análise por 18 meses. No fim, decidiram, cinza. Mas com anotação, cor não padronizada. Evitar reprodução. E tem as pastas desbotadas. Principalmente as amarelas. Com o tempo, ficavam bege. Quase branco. Tinha que verificar o código interno para saber a cor original. Porque visualmente, não dava mais. E em 2008, tentaram digitalizar. Mas o sistema novo não tinha cor. Só códigos alfanuméricos. Tipo, DOC 774B. Foi um caos. Os funcionários mais velhos não entendiam. Os novos achavam ridículo depender de cor. Mas o prefeito antigo exigiu, se não tem cor, não tem validade. E voltaram ao sistema físico. Hoje, as pastas ainda estão lá. Coloridas. Organizadas. Esperando. Mesmo que ninguém mais leia. Tinha um relógio na parede. Parede norte. Entre a janela que não abria e o armário 4. Altura, 1,73 metros do chão. Não 1,70. Nem 1,80. 1,73. Eu medi com fita métrica em 2003. Por curiosidade. Era um relógio de parede analógico. Marca, Tempus Fugit, modelo clássico 702. Funcionava com pilha. Tamanho médio. Numerais romanos. Ponteiros pretos. Vidro levemente embaçado. O importante não era o design. Era o horário. O relógio nunca adiantou. Mas também nunca atrasou. Ficou exatamente 14 minutos e 36 segundos atrasado desde 1996. Foi assim. Em março de 1996, trocaram a pilha. Colocaram uma nova. Mas o relógio pulou para 14 horas e 17, em vez de 14 horas e 2. Erro humano. Ninguém corrigiu. E assim ficou. Todo mundo no prédio se adaptou. Se o relógio marcava 9 horas, eram 9 horas e 14 e 36 segundos. Se marcava 12 horas e 30, eram 12 horas e 44 e 36. Ninguém reclamava. Ninguém corrigia. Era o horário do arquivo. Uma vez, um técnico veio ajustar. Em 2005. Disse que ia colocar no padrão.
Apertou o botão. Acertou. Mas no dia seguinte, o relógio voltou para 14 minutos atrasado. O técnico disse que era defeito interno. Que não tinha conserto. E que, na verdade, já estava certo. E assim continuou. 14 minutos e 36 segundos atrasado. Por 27 anos. Até o fim. Quando fecharam o arquivo, o relógio ainda estava lá. Parado. Não por falta de pilha. Porque, em 2022, ele simplesmente parou. No horário, 10 horas e 48. Que, na verdade, eram 11 horas e 2 e 36 segundos. Ninguém tirou. Ainda está pendurado. Com os ponteiros parados. Como se o tempo do arquivo tivesse congelado. No atraso perfeito. E se você for lá hoje? Pode olhar. Ver o relógio. Ver a hora errada. E saber. É o horário oficial. Do que não importa mais. Mas que foi importante. Por um tempo. O último documento que eu carimbei foi em 12 de outubro de 2013. Dia das Crianças. Mas não foi comemorado. Porque era quarta-feira. E feriado só conta se cai em fim de semana. Era um formulário de solicitação de segunda via de certidão de casamento. Processo, UMB, CAS 884213. Nome do requerente, José Almeida da Silva. Data do casamento, 17 de abril de 1974. Local, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Motivo da solicitação, perda por inundação. O formulário estava em bom estado. Só um pouco amarelado. Com mancha de umidade no canto inferior esquerdo. Não afetava os dados. Eu peguei o carimbo. Tinta 604A. Pressionei no canto superior direito. Bati com força média. Uma vez. Não duas. Duas baterias deixavam mancha. O carimbo saiu perfeito. Legível. Sem borrão. Com data, 12 de outubro de 2013. Hora, 10 horas e 23. Registro, ARQ UMB 3441. Depois, anotei no livro 7B. Com caneta azul. Ponta fina. Mesma cor que usei desde 1981. E guardei a pasta. Na gaveta 3 do armário 9. Seção, Certidões de Casamento, 2013. Código, UMB, CAS 884213. Foi a última vez que usei o carimbo. No dia seguinte, disseram que o arquivo seria digitalizado. E que eu estava aposentado. Não por escolha. Por idade. Limite de 65 anos. Eu tinha 65 anos, 3 meses e 2 dias. Voltei uma vez, em 2015. Só para ver. O livro 7B estava lacrado. O carimbo, guardado numa caixa de papelão. O formulário do José Almeida da Silva, ainda estava na pasta. Intacto. Com meu carimbo. Com minha letra. E se um dia alguém for procurar? Vai encontrar. E vai saber que, em 12 de outubro de 2013. Às 10 horas e 23. Um documento foi carimbado. Por mim. Sem pressa. Sem erro. Sem drama. E foi isso. O fim. Do começo ao fim. Do carimbo ao silêncio. Do papel ao mofo. Do arquivo à memória. E é isso. O arquivo municipal de Umburanas fechou. O prédio foi interditado. Os armários estão lacrados. Os formulários, esquecidos. O carimbo, seco. O papel carbono, duro. O relógio, parado. Mas tem gente que ainda fala. Em reuniões. Em conversas. Dizem, isso precisa ir para o arquivo. Mas não tem mais arquivo. Então colocam numa caixa. Embaixo da escrivaninha. E esquecem.
E tem o cheiro. Dizem que, quando chove, o vento traz o cheiro de mofo, de papel velho, de tinta vermelha, de burocracia parada. E tem o homem do envelope. Ninguém sabe onde ele está. Talvez tenha entregado em outro lugar. Talvez tenha desistido. Talvez ainda esteja guardando o formulário na gaveta da cozinha, junto com recibos de luz. E tem o relógio parado, mas certo, para quem entende. E tem o carimbo com minha última marca, pequena, verde avermelhada, imperfeita, mas oficial. E se você, um dia, passar por Umburanas, olhar para o prédio velho e sentir um cheiro de papel molhado, pode ser só umidade, ou pode ser o arquivo respirando devagar. Como sempre fez. Tinha uma cadeira de espera. Não era bonita. Era de madeira escura, com assento de couro sintético marrom, um pouco rachado no canto direito. O encosto era alto, mas não servia para reclinar, só para sentar e esperar. Era a cadeira 2. A 1 foi retirada em 1994, porque o braço esquerdo quebrou e não tinham mais peças de reposição. A 3 foi roubada em 2001. Um homem levou durante o almoço. Nunca mais voltou. Ou voltou, mas sem a cadeira. Então só sobrou a 2. E ficou por 31 anos. Até o fim. A cadeira tinha um defeito. O pé traseiro direito era mais curto que os outros 3. Não muito. Uns 1,3 centímetros. Mas o suficiente para deixar a cadeira levemente inclinada para a esquerda. Quando alguém sentava, tinha que se ajustar. Ou caía para o lado. Eu observei isso 1000 vezes. Cidadãos sentavam. Começavam retos. Depois, aos poucos, inclinavam. Como se o corpo soubesse. Ou como se a burocracia puxasse para baixo. Uma vez, um senhor de bengala sentou. Não percebeu a inclinação. Ficou 17 minutos ali. No fim, levantou e disse: "Minha perna esquerda está dormindo." Eu disse: "É a cadeira." Ele olhou. Disse: "Já está assim há quanto tempo?" Eu disse: "Desde que eu cheguei." Ele disse: "Ah." E foi embora. Tinha regra para sentar. Não escrita. Mas existia. Só uma pessoa por vez. Nunca 2. Se chegavam 2, um ficava em pé. Ou sentava no chão. Ou ia embora. E tinha o cheiro da cadeira. Cheirava a couro velho. A suor. A chuva que entrou uma vez pelo telhado. E a um perfume que uma mulher usou em 2005. Lavanda com baunilha. Ficou no tecido. Ainda estava lá em 2013. Quando fecharam o arquivo, a cadeira ficou. Não foi levada. Nem doada. Nem queimada. Ficou ali. Inclinada. Com o pé mais curto. Como se esperasse alguém que nunca mais viria. E se você for lá hoje, pode sentar. Vai sentir a inclinação. O couro rachado. O cheiro. E vai saber. Aquilo era espera. Pura. Sem fim. Sem resposta. Só espera. O livro de registro 7B era meu favorito. Não por emoção, mas por consistência. Era um caderno capa dura, cor bege, tamanho A4. Com 387 páginas. Não 386. Nem 388. 387. Eu contei. No último dia. Tinha elástico para fechar. Não quebrava fácil.
e um marcador de fita azul, que eu movia todos os dias. Para a página atual. A numeração era importante. Cada entrada tinha data, hora, número do documento, nome do requerente, ou anônimo, se não informado, tipo de solicitação, carimbo aplicado, sim, não. Observações, opcional, eu escrevia com caneta esferográfica azul, ponta fina. Marca, ICP 1000. Nunca usei outra. Tentei uma vez com preta, mas era para anotações definitivas. E aquilo era rotina. Então voltei para azul. O livro começou em 1980. Entrada 1. 2 de janeiro de 1980, 8h12, DOC 001, Maria das Graças Lima, segunda via de identidade, carimbo, sim, observações, trouxe foto 3x4, sem fundo azul. A última entrada. 12 de outubro de 2013, 10h24, DOC 8842, José Almeida da Silva, segunda via de certidão de casamento, carimbo, sim, observações, mancha de umidade no canto inferior esquerdo. Não afeta a legibilidade. Entre as duas, 12.473 registros. Contei depois. Em casa. Com lápis e papel. Levou 4 noites. Tinha erros. Poucos. Mas tinha. Uma vez, escrevi 14 de maio de 2003 como 14 de maio de 2002. Corrigi com errata oficial colada ao lado. Assinada por mim. Com carimbo. E data de correção. Outra vez, um estagiário escreveu com caneta vermelha. Solicitação de isenção, idoso. Tive que cobrir com fita adesiva branca. E reescrever. Com azul. E anotar, uso incorreto de cor. Processo mantido. Registro corrigido. O livro foi lacrado em 2013. Com lacre plástico vermelho. Número 7742-1. Guardado no cofre do setor administrativo. Não foi digitalizado. Porque o sistema novo não aceitava livros físicos com histórico contínuo. E dizem que ainda está lá. No cofre. Com o elástico. Com a fita azul. Com minhas anotações. Com o erro de 2003. Com a fita adesiva. E se um dia alguém abrir? Vai ver. Vai ler. Vai saber que, por 33 anos. Todo dia. Alguém escreveu. Com caneta azul. Sem pressa. Sem drama. Só registro. E isso. É história. Chata. Oficial. Tinha uma caixa. Caixa de papelão. Tamanho grande. Marcada com caneta preta. Formulários em branco, não utilizados. Ficava debaixo da mesa 3. Perto do pé direito. Com 14 pacotes. Cada pacote com 100 formulários. Modelo, FMB 77, solicitação de serviços urbanos básicos. Eles nunca foram usados. Não porque não tinham demanda. Mas porque, em 2002, o modelo foi substituído. Pelo FMB 78. Que também foi substituído em 2005. Pelo FMB 79. Que foi suspenso em 2007. Por falta de validação orçamentária. Mas os FMB 77 continuaram lá. Na caixa. Em branco. Intactos. Com margens perfeitas, linhas pontilhadas. Espaço para nome, CPF, endereço, assinatura. Eu os via todo dia. Às vezes, pegava um. Só para olhar. Nunca preenchi. Nem mesmo como teste. Era documento oficial. Mesmo em branco. Uma vez, um estagiário pegou um. Preencheu com dados falsos. Nome, Zé do Pulo. CPF,
123.456.789. Motivo: instalação de rede de pipoca no bairro Centro. Ele riu. Eu disse: coloca de volta. Ele colocou. No mesmo pacote. Na mesma posição. Como se nada tivesse acontecido. Mas mudou. O formulário ficou levemente amassado. Na dobra superior direita. E o nome Zé do Pulo ainda estava lá. Com letra de criança. Os pacotes nunca foram jogados fora. Porque eram documentos em trânsito. E, por lei, não podiam ser descartados sem processo. E o processo nunca foi aberto. Então estão lá. Até hoje. Na caixa. Debaixo da mesa. Com o Zé do Pulo. E os 1.399 outros em branco. E se você for ao prédio, pode abrir a caixa. Pegar um. Preencher. Colocar um pedido de calçamento. Ou de poda de árvore. Ou de rede de pipoca. E deixar lá. Porque, no arquivo, tudo é possível. Enquanto estiver em branco. O cheiro da tinta do carimbo era forte. Não no começo. Mas com o tempo. Ficava presente. Entrava no nariz. Na roupa. Nos cabelos. Era tinta 604A. Vinha em frascos de vidro. Com tampa de rosca. Etiqueta amarela. Com letras pretas. Dizia: tinta permanente para carimbo, cor, vermelho oficial, estampar limitada. O cheiro era químico. Com um fundo de álcool. E um toque de plástico queimado. Se você cheirasse por muito tempo, sentia uma leve dor de cabeça. Mas passava. Eu usava um frasco por mês e meio. Mais, no período de isenções. Menos, no fim do ano. Quando as pessoas paravam de pedir coisas. Tinha que agitar antes de usar. 3 vezes. Não 2. Não 4. 3. Se agitasse menos, a tinta borra. Se agitasse mais, cria bolhas. E bolhas atrapalham o carimbo. Uma vez, um frasco venceu. Estava aberto desde 1999. Em 2001, a tinta secou. Ficou grossa. Tipo geleia. Tive que descartar. Com laudo de baixa, formulário DOC ES 88. 3 vias. O cheiro ficou no armário. Mesmo depois de limpar. Mesmo com novo frasco. Ainda dava para sentir. Principalmente à noite. Quando o prédio ficava vazio. E tem o cheiro misturado. Tinta de carimbo mais mofo mais papel carbono mais café velho mais couro da cadeira. Era um cheiro, de trabalho. De rotina. De dias iguais. E hoje, se você entrar no arquivo, mesmo fechado, pode sentir um fundo vermelho. Um cheiro de papel marcado. De burocracia seca. De carimbo que não será mais usado. Mas que deixou marca. No papel. No tempo. No nariz. E é isso. O que contei. Foi arquivado. Em palavras. Em áudio. Em memória. Mas o que não contei. Também existe. O silêncio entre os carimbos. O sono durante a espera. O pensamento no almoço. O desejo de ir embora antes do horário. Isso não foi arquivado. Porque não era oficial. Não tinha formulário. Não tinha carimbo. Não tinha pasta. E o cheiro do café que ninguém tomou. O som da chuva que não entrou. O nome do técnico que consertou a fechadura em 1998. O sonho do estagiário que queria ser poeta. Tudo isso ficou de fora. Porque o arquivo só guarda o que é registrado. O que tem data. O que tem número. O que tem validade.
O resto vira poeira, vira vento, vira esquecimento. Mas talvez seja o mais importante: o que não foi arquivado, o que não foi carimbado, o que não foi escrito com caneta azul. Porque é humano. E burocracia não é feita para humanos. É feita para processos. Tinha um formulário. Não era especial. Modelo FMB 77. Solicitação de limpeza de bueiro. Rua dos Cravos, número 142. Requerente: Dona Francisca de Oliveira. Data de entrega: 12 de março de 1988. Data de conclusão: nunca. Ficou em análise por 17 anos. Não por negligência. Não por esquecimento. Mas por processo. O sistema exigia verificação do endereço, confirmação de titularidade, vistoria técnica, orçamento, aprovação orçamentária, agendamento, execução, carimbo de concluído. O problema foi na etapa 5. O orçamento foi aprovado em 1990. Mas em 1991, houve reestruturação. O código do projeto mudou de ORC 884-B para ORC 884-B Rev 1. E o sistema antigo não reconhecia revisões. Então o processo foi colocado em reavaliação documental. O que significava esperar. Esperou. 1992, sem orçamento disponível. 1993, greve dos técnicos. 1994, mudança de secretário. 1995, sistema de vistoria desativado por 8 meses. 1996, o técnico responsável se aposentou. 1997, o formulário foi transferido para o setor de regularização técnica. 1998, o setor foi extinto. 1999, o formulário voltou. 2000, foi arquivado como em análise contínua. 2001, digitalizado parcialmente. 2002, o scan ficou com mancha. 2003, refizeram o scan. 2004, descobriram que faltava a assinatura do cidadão. Mas o formulário original tinha. Só que no scan não apareceu. Por causa da mancha. E assim seguiu. 2005, nova vistoria marcada. 2006, cancelada por chuva. 2007, remarcada. 2008, técnico não compareceu. 2009, Dona Francisca faleceu. 2010, processo mantido, pois o bueiro ainda existia. 2011, pedido de extinção arquivado. 2012, sistema novo exigiu nova classificação. 2013, fechamento do arquivo. O formulário ainda está lá. Na pasta, processos em análise, baixa urgência. Armário 6, gaveta 1, posição 34. Com etiqueta FMB 77-88421, pendência, orçamento Rev 1 não reconhecido pelo sistema legado 3. E o bueiro ainda está entupido. Pelo menos, segundo um vizinho que passou lá em 2019. Disse que tinha mato alto e um cheiro forte. Mas ninguém registrou. Então não entrou no sistema. E o formulário nunca foi carimbado como concluído. Nem como cancelado. Só como em análise. E assim vai continuar. Mesmo com o arquivo fechado. Porque, no sistema, enquanto não é fechado, está aberto. Mesmo que ninguém olhe. Mesmo que ninguém limpe. Mesmo que o bueiro já não exista. É o processo. E o processo é eterno. Quando não é resolvido, eu usei a mesma caneta por 32 anos. Não por apego. Não por superstição. Mas porque era a caneta oficial. Marca, ICP 1000.
Cor: azul. Ponta: fina. Tinta: esferográfica, base oleosa. Requisito: Decreto dezembro de 1981, artigo 7, parágrafo 3. A anotação em livros de registro deve ser feita com caneta esferográfica de cor azul, ponta fina, marca aprovada pelo setor de suprimentos. A marca aprovada era a ICP-1000. Só ela. Nenhuma outra. Nem a ICP-1001. Nem a BIC X10. Nem a Pilot G2. Eu comprei a primeira em 1981. Na papelaria do seu Manuel, perto do mercado. Paguei 1,85 cruzeiros. Ainda tenho o recibo. Na carteira. Com outros papéis velhos. A caneta durou 11 meses. Depois, a tinta acabou. Troquei por outra. Mesma marca. Mesmo modelo. Mesmo lugar. E assim seguiu. Comprei 37 canetas no total. Todas iguais. Todas da mesma caixa. A papelaria comprava em lote. Era mais barato. E eu não precisava escolher. A caneta tinha um defeito. A tampa rangia um pouco quando abria. Não alto. Mas dava para ouvir. Principalmente em dias silenciosos. Quando só eu estava no andar. E o peso. Era leve. Mas com o tempo, eu sentia. Na mão. No pulso. No cotovelo. Escrever 40 linhas por dia, por 32 anos. Deixa marca. Eu guardava a caneta no bolso do uniforme. Lado esquerdo. Acima do peito. Com um pequeno rasgo na costura. Por causa da tampa. O metal desgastou o tecido. Quando me aposentei, levei a última caneta. Ainda tinha tinta. Uns 30% de carga. Coloquei num vidro pequeno. Com rótulo. Caneta oficial, uso, 1981 a 2013. Está na estante. Ao lado do relógio de parede que não uso. E se você pegar? Pode tentar escrever. Mas não vai sair. A tinta secou. Ou o sistema não reconhece mais. Ou só falta o arquivo. Mas foi oficial. Durante 32 anos. Azul. Fina. Repetitiva. E isso basta. No verão, ligávamos o ventilador. Não no inverno. Porque fazia barulho. E o inverno era silencioso. O barulho atrapalhava. O ventilador era antigo. Marca, Arno, modelo Super Plus 3000. 3 velocidades. Base pesada. Hélice de plástico cinza. Com proteção metálica. Ficava no canto esquerdo da sala. A uns 2,3 metros da mesa 3. Apontado para o centro do cômodo, não para ninguém em particular. Só para circular o ar. O som era único. Um zumbido baixo. Com um leve tac-tac a cada 12 segundos. Era o rolamento. Desgastado. Mas funcionava. Desde 1985. Velocidade 1, quase silencioso. Só um sopro. Ideal para dias amenos. Velocidade 2, médio. Zumbido constante. Com o tac-tac mais frequente. Usado na maior parte do verão. Velocidade 3, barulhento. Zunia alto. O tac-tac virava tac-tac-tac. Só usado em dias de calor extremo. Tipo 3 de janeiro de 1999. Temperatura, 39,4 graus Celsius. Segundo o termômetro da prefeitura. Eu aprendi a trabalhar com o som. O zumbido me ajudava a concentrar. Porque era constante. Previsível. Sem surpresas. Quando parava, eu notava. O silêncio era pior. Parecia que faltava algo. Como se o arquivo tivesse parado. Uma vez, o ventilador quebrou.
Em 2007. Parou no meio do dia. Ficou mudo. Só o taque final. Depois, nada. Chamaram um técnico. Veio no dia seguinte. Disse que o motor estava fundido. Que não tinha peça. Que era modelo antigo. Mas o diretor do setor disse: não pode ficar sem ventilador. É item de segurança. Era verdade. Decreto 7/1994. Ambientes com temperatura acima de 35 graus Celsius devem ter ventilação mecânica. Então consertaram. Com peça de outro ventilador igual, que estava no depósito do setor de limpeza. Ficou com a hélice de um e o motor do outro. Mas funcionou. Com o mesmo tac-tac de antes. Em 2013, desligaram. Pela última vez. Não foi quebrado. Só foi desligado. E ficou lá. Até hoje. Ligado na tomada. Mas mudo. Como se esperasse um verão que nunca mais vem. E se você passar perto, pode ouvir. No silêncio. Um eco do tac-tac. Do zumbido. Do ar que circulava. Sem pressa. Sem resultado. Só vento. Meu último dia foi 12 de outubro de 2013. Sexta-feira. Dia das Crianças. Mas não teve comemoração. Porque não era ponto facultativo. E ninguém era criança. Cheguei às 6h45. Como sempre. Ajustei a alça da pasta. Olhei para o prédio. Respirei. Entre. Liguei a luz. O interruptor ainda precisava de ajuste. Puxei para a direita. Acendeu. Abri a janela que não abria. Só empurrei um pouco. Deixei entrar ar. Fiz o café. Na garrafa térmica. Com pó velho. O mesmo de sempre. Coloquei uma colher de açúcar. Mexi com a colher de metal. Som, clim, clim, clim. Abri o livro 7B na página do marcador. Peguei a caneta ICP-1000. Tinta azul. Ponta fina. Chegou um formulário. O do José Almeida da Silva. Preenchi. Carimbei. Anotei. Mesmo processo de sempre. Não disse nada. Ninguém disse. Ninguém fez cerimônia. Nem o diretor. Nem o estagiário. Nem o gato que passava no corredor. Às 17h, desliguei a luz. Fechei a janela. Coloquei a caneta no bolso. Levei a pasta. Não olhei para trás. Não precisei. Sabia como era. E nunca mais voltei. Exceto uma vez, em 2015. Só para ver. Estava tudo igual. Menos o ventilador. Estava desligado. E o livro 7B, lacrado. E se eu tivesse que resumir o que fiz? Seria isso. Preencher. Carimbar. Registrar. Repetir. Sem glória. Sem agradecimento. Sem nota na imprensa. Mas foi feito. Todo dia. Por 32 anos. 7 meses. 14 dias. E se alguém, um dia, abrir o arquivo, ver o formulário, ler o registro, vai saber. Alguém fez. Sem pressa. Sem erro. Sem contar história. Tinha uma gaveta. Gaveta 4. Do armário 7. Setor de documentos históricos, baixa relevância. Ela nunca foi aberta. Pelo menos, não nos meus 32 anos de trabalho. Antes disso, não sei. Depois, também não sei. Mas durante, não. Era uma gaveta igual às outras. De aço cinza. Com maçaneta redonda. Pintura um pouco descascada no canto superior esquerdo.
Trava lateral. Chave pequena. Número 743. A chave existia. Estava no chaveiro do diretor. Presa com um clipe. Mas nunca foi usada. Pelo menos, não para aquela gaveta. Tinha etiqueta. Colada no meio. Letra de máquina de escrever. Papel sulfite. Um pouco amarelado. Dizia: Gaveta 4, conteúdo desconhecido, não abrir sem autorização do setor superior. Sem data. Sem assinatura. Sem código de acesso. Uma vez, um novo funcionário perguntou: Posso abrir para ver o que tem? O diretor disse: Não. Só isso. Não explicou. Não justificou. Só disse: Não. E o funcionário não perguntou de novo. Outra vez, em 1999, houve um levantamento de documentos. Todo o armário foi verificado. Todas as gavetas foram abertas. Exceto a 4 do armário 7. O técnico anotou: Gaveta 4, não acessada, pendência de autorização. E seguiu para a próxima. E tem o som. Quando você passava perto. Não tinha som. Nenhum. Nem mesmo o barulho de papel se movendo. Nem de ar entrando. Nada. Era uma gaveta muda. Mais silenciosa que as outras. Como se o vazio lá dentro fosse denso. Eu, algumas vezes, fiquei em frente. Só olhando. Sem tocar. A maçaneta estava fria. Mesmo no verão. O chão embaixo dela não tinha marcas de arrasto. Nunca foi puxada. Nem testada. Nem empurrada com força. O que tinha lá dentro? Ninguém sabe. Teorias. Pode ser um processo antigo, classificado. Pode ser um erro de arquivo, com documentos duplicados. Pode ser um conjunto de formulários em branco do modelo FMB 76. Pode ser vazio. Pode ser um registro de um projeto que nunca existiu. Pode ser só uma gaveta sem conteúdo. Pode ser uma armadilha para curiosos. Pode ser uma metáfora. Mas não. Não é metáfora. É gaveta. Real. Física. Com número. Com etiqueta. Com chave. E em 2013, quando fecharam o arquivo, a gaveta ainda estava fechada. A etiqueta, no lugar. A chave, no chaveiro. Ninguém anotou o estado. Porque não foi aberta. E o que não é aberto? Não é registrado. Não é contado. Não é história oficial. Mas eu sei que ela existe. E que nunca foi aberta. E que, se um dia for, pode não ter nada. Ou pode ter um único papel. Com uma frase. Você perdeu tempo abrindo. Mas talvez o mais importante seja o fato de que não foi aberta. Que o mistério foi mantido. Pela burocracia. Pela regra. Pelo não sem autorização. E isso é eficiência. Pura. Inútil. Perfeita. Tem um dia que eu lembro bem. Não por causa de evento. Não por emergência. Não por visita importante. Mas porque nada aconteceu. Foi em 14 de julho de 2004. Terça-feira. Feriado municipal em cidades vizinhas. Mas não em Umburanas. Então o arquivo abriu normal. Cheguei às 6h45. Ajustei a alça da pasta. Olhei para o prédio. Respirei. Entre. Liguei a luz. Puxei o interruptor para a direita. Acendeu. Abri a janela que não abria. Empurrei um pouco. Deixei entrar ar. Fiz café. Na garrafa térmica. Com pó velho. Uma colher de açúcar. Mexi com a colher de metal. Som, clim, clim,
Clean. Sentei na mesa 3. Abri o livro 7B na página do marcador. Esperei. Nada chegou. Nenhum formulário. Nenhuma ligação. Nenhum cidadão. Nenhum estagiário. Nenhum diretor. Nenhum técnico. Nenhum gato. Fiquei sentado. Das 7 horas às 17 horas. Sem fazer nada. Oficialmente. Anotei no livro 7B. 14 de julho de 2004, 17 horas, DOC 000, nenhum documento recebido, carimbo, não aplicado, observações, dia sem movimento. Foi a única entrada do dia. Levou 12 segundos para escrever. Depois, fechei o livro. Deixei a caneta sobre a mesa. Fiquei olhando para a gaveta 4 do armário 7. Durante 43 minutos. Almocei às 12h30. Comi um pão com queijo. Tomado com café frio. Comi devagar. Cada mordida, mastigada 17 vezes. Não 16. Nem 18. 17. Por costume. Às 14 horas, o ventilador fez o tac-tac de sempre. 2 vezes. Depois parou. Mas continuou ligado. Só o rolamento fazendo barulho. Às 15h22, uma nuvem cobriu o sol. A luz na sala mudou. Ficou mais amarela. Depois cinza. Depois amarela de novo. Demorou 18 minutos. Às 16h03, um pássaro pousou na janela. Olhou para dentro. Ficou 27 segundos. Depois voou. Não sei para onde. Às 17 horas, desliguei a luz. Fechei a janela. Coloquei a caneta no bolso. Levei a pasta. Não disse nada. Ninguém disse. Foi o dia em que nada aconteceu. E foi registrado. Como deveria. E se você pensar? Esse foi o dia mais verdadeiro. Sem solicitação. Sem carimbo. Sem papel carbono. Sem burocracia em movimento. Só o arquivo, parado. Existindo. Por si só. E talvez todos os dias sejam assim. Por dentro. Mesmo quando tem formulários. Mesmo quando tem carimbos. Mesmo quando tem histórias. Porque, no fim, o importante é o silêncio entre um documento e outro.